Então, boa noite, pessoal. Iniciando a nossa gravação, né? Depois de muita conversa aqui, muito bate-papo. Para quem estiver assistindo no YouTube, a gente já conversou aqui por mais de meia hora antes da aula, né? Sempre fazendo as nossas revisões, mas eu não gravo tudo para não ficar uma aula muito cansativa, né? No momento de assistir. Perfeito? Então, a gente já vai começar no tema. Ainda dentro da teoria geral do crime, hoje, uma aula super curtinha, a gente vai falar de fato típico. Vamos lá, pessoal, fato típico. No estudo da teoria do crime, por que teoria do crime? Que é isso que a gente está estudando desde o início do semestre, né? Nós estamos estudando a teoria geral do crime. É importante a análise do conceito de crime sobre alguns enfoques que são apresentados pela doutrina, né? Isso porque o Código Penal não apresenta o conceito de crime. Então, o Código Penal não nos dá o conceito de crime. Para conceituarmos crime, nós vamos até a doutrina. Então, vamos lá. De acordo com a doutrina, o que é o conceito formal de crime? A gente já viu isso com outras conotações, né? Em algumas aulas ao longo do nosso curso. Olha só, o crime formal. Aliás, crime formal não, o conceito formal de crime, né? Crime é aquilo que assim está rotulado em uma norma penal incriminadora sob ameaça de pena. Esse é o conceito formal. Por quê? O conceito formal, ele vai na forma. E como é que a gente visualiza o crime na forma? O formato em que o crime aparece para nós, ó, é por meio de uma norma, por meio de uma lei. Qual lei? Uma lei penal incriminadora. E mais, essa lei penal incriminadora, ela impõe no seu preceito secundário uma pena. Logo, a lei ameaça o sujeito que pratica aquela conduta, né, de ser penalizado. Por isso, nós temos a norma penal incriminadora conceituando o crime formal. E o conceito material de crime? O crime é um comportamento humano causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado passível de sanção penal. Então, o conceito material, ele foge um pouco da forma, tá? Ele não se preocupa mais com a forma, ele se preocupa com o quê? Com a lesão ou o perigo de lesão provocado, né? Pela conduta, e essa lesão ou perigo de lesão proporcionada serão atacadas, né, com uma sanção penal. O conceito formal e o conceito material de crime, eles se aproximam muito, pessoal, da tipicidade formal e tipicidade material, né? O que é tipicidade formal, né? Tipicidade formal, que é um dos elementos do fato típico. Na tipicidade formal, nós temos a adequação da conduta à norma penal incriminadora, não é isso? Eu dou o exemplo, eu gosto de dar o exemplo do furto de caneta Bic, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, aquele que subtrai a caneta Bic, ele subtrai para si ou para outrem uma coisa alheia móvel, no caso, uma caneta, né? E formalmente ele pratica a conduta porque ela está lá na lei. Por isso a gente chama de tipicidade formal. Esse é o conceito formal de crime. E a tipicidade material? A tipicidade material analisa a lesão, né, ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Esse é o conceito material de crime. Tá? É um comportamento, né, humano, inclusive, que causa uma relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, os conceitos se aproximam muito. É por isso que a gente menciona assim tipicidade formal e tipicidade material, tá? Conceito analítico, pessoal. O conceito analítico é aquele mais conhecido por nós, né? Ele considera a estrutura do crime, ou seja, os elementos que integram o delito, prevalecendo que crime é todo fato típico, ilícito e culpável, tá? É o conceito analítico de crime que a gente vai ver agora no próximo slide, que eu sempre menciono para vocês, né? Todo crime é um fato típico, ilícito e culpável, de acordo com a teoria tripartida, que é a teoria que nós seguimos no direito brasileiro, né? No direito penal brasileiro. Tem a teoria bipartida também? Tem a teoria bipartida, né? O crime é somente um fato típico,
ilícito e não necessariamente culpável. Quem gosta muito dessa teoria? Nosso saudoso Luiz Flávio Gomes, né? Gostava muito da teoria bipartida. Temos a teoria quadripartida também? Também, né? O crime seria um fato típico, ilícito, culpável e ainda punível, tá? E ainda punível, uma doutrina muito minoritária, né? Que informa nesse sentido. Mas a doutrina que realmente predomina no Brasil é a doutrina tripartida, a doutrina que defende a teoria tripartida, tá? O fato precisa ser típico, ilícito e culpável também, tá? Culpável também. Punível, não. A punibilidade é uma mera consequência jurídica da prática criminosa, ok? Uma observação aqui, ó, pessoal. A punibilidade não constitui elemento do crime, mas mera consequência jurídica. Olha lá. Presentes os elementos do crime, o direito de punir se concretiza, surgindo assim a punibilidade. Aí, pessoal, esse é o conceito analítico de crime. O que é crime? É um fato típico, ilícito e culpável. Simples assim. Todo esse fato, né, todos esses fatos, né, típicos, eles precisam ter conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Aliás, tipicidade, né, que é subdividida em tipicidade formal e tipicidade material, igual eu acabei de mencionar. E a tipicidade formal e a tipicidade material levam em conta o conceito formal de crime e o conceito material de crime. Olha que loucura. Dentro do conceito analítico de crime, eu tenho situações em que eu preciso levar em conta o conceito formal de crime e o conceito material de crime, né? O fato tem que ser ilícito, né, pessoal? Logo, não podem estar presentes, né, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Aliás, já tivemos uma aula só para estudar ilicitude, né? E além do fato ser típico e ilícito, ele precisa ser culpável. E na culpabilidade nós temos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Temas que nós também já estudamos em uma aula própria para isso, né? Então, pessoal, qual é o conceito de fato típico? Já analisamos o conceito de crime, né? O conceito de fato típico. O fato típico surge da análise da própria natureza seletiva do direito penal, norteada pelo princípio da intervenção mínima, conjugada por seus elementos. Então, pessoal, o direito penal, ele é seletivo. Como ele é seletivo? Em que medida o direito penal é seletivo? Porque ele só alcança os casos mais intoleráveis. Lembrando, inclusive, pessoal, do princípio da fragmentariedade, né? O direito, de modo geral, ele é dividido em vários fragmentos, tá? Muitos fragmentos. E o direito penal, ele se preocupa com um fragmento ou outro, tá? E não todos os fragmentos. Perfeito? Então, o direito penal só alcança os casos mais intoleráveis. O direito penal ele atua de forma subsidiária, né? Nós temos também o princípio da subsidiariedade, né? Princípio da fragmentariedade e princípio da subsidiariedade, tá? E mais, o direito penal só alcança fatos humanos indesejáveis, né? Fatos humanos indesejáveis. Os fatos humanos desejáveis não são alcançados pelo direito penal. Os fatos humanos indesejáveis, ou seja, que dão consequência, né, à violação de um bem jurídico que é penalmente tutelado, tá? A vida, por exemplo, o patrimônio, a honra, a saúde, dentre várias outras dezenas de direitos, né, que são constitucionalmente tutelados e também penalmente tutelados, tá? E o conceito doutrinário, pessoal, de fato típico? É todo fato humano indesejável e antissocial que, norteado pelo princípio da intervenção mínima, consiste em uma conduta causadora do resultado que se subsume, né, ou seja, encaixa ao modelo de conduta proibida pelo direito penal. Do presente conceito, podemos destacar os seguintes elementos do fato típico: a conduta, o resultado, o nexo causal
e a tipicidade penal. Então, este é o fato típico, né, gente? Lembrando principalmente aqui do princípio da intervenção mínima, também conhecido como princípio da bagatela. Se a gente tem um princípio da fragmentariedade, o princípio da subsidiariedade, não podemos nos esquecer do princípio da intervenção mínima. O Estado vai atuar realmente somente quando for necessário. E lembrando, o fato típico, né? O fato típico, ele precisa de uma conduta, um resultado, um nexo causal e a tipicidade penal. E isso, inclusive, pessoal, é o conceito analítico de crime. Aqui, ó, retornando, né? Deixa eu apagar aqui para facilitar para nós. Olha só o fato típico. Conduta, né? A conduta que pode ser omissiva, comissiva ou comissiva por omissão, a gente já estudou isso, né? O resultado, tá? O resultado que pode ser normativo ou naturalístico, já estudamos isso também. O nexo causal, o nexo de causalidade entre conduta e resultado, e também a tipicidade, né, pessoal? Aliás, tipicidade que é tipicidade formal mais a tipicidade material. Ambas precisam estar presentes, né? Faltando aí a tipicidade material, por exemplo, mesmo havendo tipicidade formal, nós temos, né, o princípio aí da intervenção mínima dominando. O fato se torna atípico, tá? Então, o furto da caneta BIC, né, tem tipicidade formal, mas não tem tipicidade material, que é a efetiva violação ao bem jurídico. Beleza? E para a gente terminar, pessoal, olha só. O crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Esse é o conceito analítico de crime, tá? E dentro do fato típico, que é o mais confuso, né, normalmente, até porque nós demoramos várias aulas para abordar o fato típico, e a ilicitude e a culpabilidade foram abordadas em apenas uma aula para cada, né? Então, olha lá, o fato típico, ó, é fato material que se amolda perfeitamente aos elementos constantes do modelo previsto na lei penal. E por que o fato típico é constituído, né? Pela conduta, a conduta, aliás, que pode ser dolosa ou culposa, né? Até esqueci de mencionar. O resultado, o nexo causal, um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E a nossa querida tipicidade, né? Tipicidade formal mais a tipicidade material. Beleza, pessoal? Então, uma aulazinha mais teórica hoje, mas são conceitos importantes aí, inclusive para a gente fazer uma análise macro do direito penal, levando em conta, inclusive, outros institutos, né? Que nós já estudamos aqui ao longo do curso. Então, para quem não assistiu às aulas anteriores, eu até recomendo que comece lá do início, né? Tá tudo numa playlist, tá tudo organizado, tá lá aula 1, aula 2, aula 3, com o título, tá? E eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Com a galera que está aqui presente agora na aula, a gente vai encerrar a gravação e a gente continua a nossa conversa, né? Vamos tirar algumas dúvidas e etc. Com a galera do YouTube, eu encerro para não ficar uma aula muito cansativa e a gente ficar realmente na essência do conteúdo, que é o meu objetivo aí para quem está assistindo no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.